Estamos vivendo uma terrível pandemia. E só aqui no Brasil, os dados mais recentes mostram que já morreram mais de 7.000 pessoas e que a soma de casos ultrapassa os 107 mil. Os primeiros casos do coronavírus teriam surgido em um mercado de frutos do mar na cidade de Wuhan, localizada na China, no final do ano passado. E desde então, o vírus se espalhou de maneira assustadora. Sobre a origem do coronavírus, surgiram dezenas de teorias, algumas dizendo que ele veio de animais, outras dizem que saiu de um laboratório chinês. Há também uma teoria que diz que o coronavírus foi previsto há centenas de anos e que é um tipo de vingança contra as coisas horríveis que o homem faz com a natureza. E se for verdade? Eu sou o Ivan Lima e é um prazer ter você aqui na Fatos Desconhecidos. Você ouviu falar por aí que o ano 20 de todo século é amaldiçoado? Desde muitos séculos atrás, a maioria das epidemias que assolaram a humanidade aconteceram justamente na década de 20. Em 1520, foi a vez da varíola fazer milhões de vítimas em vários países ao redor do mundo. A doença era desconhecida, mas sabe-se que, ao menos na América, ela chegou através dos europeus. Primeiro, a doença foi introduzida no México pelos espanhóis. E, segundo reza a lenda, a varíola foi determinante para a queda do Império Azteca. Essa é considerada a segunda maior pandemia da história da humanidade. Estima-se que tenha matado 56 milhões de pessoas, cerca de 90% da população nativa americana. 100 anos depois, em 1620, foi a vez do que é chamado de surto da moléstia contagiosa. Na verdade, nesse caso não se tratou de uma pandemia, mas sim de um navio repleto de religiosos ingleses que fizeram uma viagem de 80 dias, exatamente em novembro de 1620. Apesar da epidemia não ter tido grandes proporções, foi um acontecimento marcante. Na época, o navio permaneceu ancorado em uma baía ao longo de 2 meses, enquanto estava aguardando o inverno passar. Nesse tempo, muitas doenças acometeram os passageiros. Para vocês terem uma ideia do tamanho do estrago, dos 102 passageiros que estavam a bordo, apenas 53 sobreviveram. Tudo bem que não se trata de uma pandemia, mas o episódio ficou marcado na história. 100 anos à frente, em 25 de maio de 1720, o navio entra no porto de Marselha, na França, com um passageiro clandestino mortal, uma bactéria de uma variante da peste negra. No navio, havia 10 pessoas que já estavam doentes, e a partir daí, a cidade de Marselha viveu um verdadeiro caos. A grande peste de Marselha, até hoje, é lembrada pelos habitantes da cidade. No caso, o navio que ancorou na cidade levava tecidos e algodão, todos eles contaminados com o bacilo responsável pela peste. E em pouco tempo, a peste se propagou pela cidade. Primeiro morreu uma lavadeira, e poucos dias depois surgiram vários outros óbitos. Em um prazo muito curto, já eram mais de 1.000 mortos. Depois de 2 meses, Marselha perdeu metade dos seus habitantes. A peste negra matou, no conjunto da região, 220 mil dos cerca de 400 mil moradores. Quase 100 anos depois, em 1817, surgiu a primeira epidemia de cólera. Desde então, a bactéria que causava a cólera sofreu diversas mutações e, até hoje, causa novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos. Apesar de não ter surgido em 1820, milhares de pessoas morreram neste ano por causa da enfermidade. Pouco mais de 100 anos depois, foi a vez da temida gripe espanhola. Estima-se que entre 40 e 50 milhões de pessoas morreram na pandemia de gripe espanhola de 1918, causada por um vírus influenza. Nessa pandemia, mais de 1/4 da população mundial na época foi infectada. Na época,
nem o presidente do Brasil, Rodrigues Alves, escapou e acabou morrendo em 1919. O que se sabe é que o vírus veio da Europa a bordo de um navio que desembarcou passageiros infectados no Recife, em Salvador e no Rio de Janeiro. O mais curioso é que os sintomas da doença eram muito parecidos com o atual coronavírus, mas não existia cura. E, por fim, temos a pandemia que estamos vivendo agora, a do coronavírus. Mas, afinal, será que todas essas datas são apenas coincidências? Será que a teoria de que, de 100 em 100 anos, a humanidade sofre com uma pandemia é real? Mais uma vez, a gente traz para vocês as terríveis previsões feitas por Nostradamus. Para quem não sabe, Nostradamus nasceu em 1503, na França. Ele foi um médico de sucesso, mas dedicou-se a escrever profecias que o tornaram muito famoso, sendo requisitado por muitos reis e membros da elite na época. Na verdade, até hoje, seu nome é lembrado nas grandes tragédias mundiais. Os seguidores de Nostradamus consideram esse homem um poderoso profeta e vidente que previu o grande incêndio de Londres em 1666, a ascensão de Adolf Hitler e os ataques terroristas nos Estados Unidos em 2001. O pai das previsões, como também é conhecido, parece que previu também a chegada do novo coronavírus. Na verdade, surgiram duas teorias onde ele supostamente teria previsto a pandemia. A primeira teoria diz que ele escreveu em um livro e no ano de Gêmeos surgirá uma rainha, desde o Oriente, que estenderá sua praga, vindo dos seres da noite, a terra das 7 colinas, transformando o pó aos homens do crepúsculo, para culminar na sombra da ruína. E aí? Você conseguiu pegar todas as referências? Eu vou tentar explicar por parte para você. Quando Nostradamus cita o ano de Gêmeos, ele quis se referir a 2020. Quando ele diz uma rainha, as pessoas que criaram essa teoria disseram que era um trocadilho com coroa, palavra bem semelhante a corona. Depois, Nostradamus fala sobre uma suposta praga, que seria o vírus. E, na sequência, cita os seres da noite, que teriam ligação com a suposta história de que o coronavírus veio dos morcegos. A previsão também faz referência à Itália, centro da epidemia na Europa, quando diz sobre a terra das 7 colinas. E à morte, quando diz transformando em pó. E para finalizar, Nostradamus faz referência aos idosos, grupo de risco do coronavírus, quando diz aos homens do crepúsculo. E se refere a uma crise mundial, quando diz que os homens vão culminar na sombra da ruína. Essa previsão faz algum sentido para você? Bom, a segunda teoria envolve um outro texto de Nostradamus, onde ele disse que o coronavírus surgiria de uma grande praga marítima. A grande praga na cidade marítima não cessará até que se vingue a morte de um justo aprisionado e condenado por crime algum. A grande senhora é ofendida pela pretensão. A mensagem está em um livro, escrito em 1555. E para muitas pessoas, essa passagem faz referência às coisas que aconteceram esse ano. Para começar, a província de Hubei é uma parte sem litoral do leste da China. Por isso, é improvável que Wuhan seja a cidade marítima mencionada por Nostradamus. Mas há outra forma de interpretar. Como eu citei no começo do vídeo, a doença foi atribuída a um mercado de frutos do mar, que poderia ser um elo com a previsão de Nostradamus. E aí vem a interpretação sobre a vingança. No texto, Nostradamus cita que a grande praga não cessará até que se vingue a morte de um justo aprisionado e condenado por crime algum.
onde a grande senhora é ofendida pela pretensão. O que vocês acham que ele quis dizer nessa parte? Para os teóricos da conspiração, Nostradamus quis dizer que essa praga seria uma vingança do universo, por causa das coisas horríveis que o homem fez e faz com a Terra. Poderia Nostradamus estar falando sobre a morte dos animais? Seria um castigo para a China, pelo fato de ser um dos países mais poluentes do mundo? Recentemente, o Papa Francisco disse que a pandemia do novo coronavírus pode ser uma das respostas da natureza à humanidade, que tanto ignora a crise ecológica. Em uma entrevista, o Papa Francisco declarou o seguinte: não respondemos às catástrofes parciais. Quem agora fala dos incêndios na Austrália? Ou lembra que há 18 meses um barco poderia atravessar o Polo Norte porque todas as geleiras haviam derretido? Quem fala agora das enchentes? Além disso, ele disse que não sabia se essas são exatamente uma vingança, mas certamente são as respostas da natureza. Bom, Nostradamus escreveu suas previsões de forma subjetiva, o que leva a vários tipos de interpretação. Muitos acham que tudo é coincidência, mas outros ficam sempre de olho nas previsões para verificar os eventos futuros. E se tudo isso que está acontecendo realmente foi um castigo? Bom, eu me despeço por aqui. E se for verdade?